Olá pessoal, sou a Coronel Maria Antônia, autora do livro Dos Detritos aos Manuscritos, Caminho de Volta aos Originais em Hebraico através do Fio de Ariadne. Hoje quero convidar você a embarcar numa jornada de descoberta e conhecimento através da leitura do meu livro. É importante lembrar que onde falta o entendimento correto dos originais, não há espaço para existir uma espiritualidade autêntica e sagrada. Você já parou para pensar como que pequenos erros de tradução podem mudar completamente o significado de um texto sagrado? Reflita sobre isso por um momento. Neste livro, eu abordo a importância de entender os erros de tradução das escrituras sagradas e o impacto que esses erros têm na criação de doutrinas e teologias humanas fora do contexto original, consequentemente, de uma validade espiritual autêntica. Não se esqueça disso. Sempre que alguém resolver abrir a boca para falar de Deus, Jesus e da Bíblia, verifique se esse alguém tem de fato uma honestidade de propósito intelectual, que é o fundamento da verdade e do amor. Os erros de tradução ocorrem quando textos são passados do hebraico para o grego. Septuaginta foi a primeira tradução. E, consequentemente, para o nosso idioma português, por tradutores que necessariamente não levaram a rigor a questão que envolve os idiomas originais e também o contexto original daquele texto, naquele idioma, naquele período, naquela época. Isso resulta em interpretações equivocadas que são transferidas de várias formas de geração a geração e pode sim levar à criação de doutrinas humanas que não refletem a verdadeira mensagem das Escrituras. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Esses erros de tradução, eles têm consequências graves, especialmente quando são usados para justificar ataques contra outros seres humanos, por quaisquer motivos. Defendendo essas interpretações errôneas, muitas pessoas elas acabam promovendo discursos de ódio, de intolerância, de racismo religioso. E tudo isso é crime aqui no Brasil, além de desrespeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um dos problemas mais graves de tradução envolve temas relacionados à sexualidade humana e a criação de doutrinas que não existiam no tempo de Jesus. Vamos examinar alguns exemplos? Vamos. A doutrina da virgindade de Maria. Este é um caso clássico de erro de tradução. A palavra hebraica alma foi incorretamente traduzida para o grego parthenos, que significa virgem. No entanto, alma em hebraico significa simplesmente jovem mulher, sem implicações sobre a sua virgindade. Esse erro levou à criação de uma doutrina inteira, que literalmente não tem base nos textos originais hebraicos. A doutrina da justificação pela fé de Paulo de Tarso. Essa doutrina
fundamental para muitas denominações cristãs, ela não pode ser justificada se usarmos a mesma Bíblia que Jesus usava, ou seja, a Bíblia hebraica, a Tanar conhecida. Paulo desenvolveu esse conceito em suas epístolas, que foram escritas décadas depois da morte de Jesus e não faziam parte das escrituras originais hebraicas. Paulo se baseou na Septuaginta. A doutrina da Trindade, esse conceito que define Deus como três pessoas em um só, não aparece explicitamente na Bíblia. Nem essa palavra Trindade existe. Foi desenvolvido ao longo de séculos e formalizado no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Jesus, depois de Cristo. Muito depois da época quando ele ensinou aos seus discípulos. Outra doutrina é a doutrina do pecado original. Essa ideia, popularizada por Agostinho no século V, ou seja, a partir do ano 500, ela baseia-se em uma interpretação específica dele sobre a história de Adão e Eva. No entanto, essa interpretação não é universalmente aceita no judaísmo, que é a tradição da qual Jesus fazia parte. A doutrina da divindade de Jesus. Essa doutrina afirma que Jesus é Deus encarnado. Isso não era uma crença entre os primeiros seguidores de Jesus. Ela evoluiu ao longo do tempo e foi oficialmente estabelecida no Concílio de Nicéia, também no ano 325. No entanto, muitos estudiosos argumentam que essa interpretação não reflete com precisão as crenças do Jesus histórico ou de seus discípulos imediatos, que o viam primariamente como um mestre e profeta judeu. Esses são apenas alguns exemplos de erros de tradução que geram doutrinas que afastam significativamente dos ensinamentos originais. O mau uso desses conceitos tem sido utilizado para estabelecer relações de domínio e opressão sobre minorias religiosas e étnicas, resultando em violência, discriminação e até assassinatos diários contra pessoas, de um modo geral, mulheres, crianças, pessoas negras, membros da comunidade LGBT, etc. Qualquer ser humano. Agora eu convido você a refletir. Como essas revelações sobre as origens de certas doutrinas afetam a sua compreensão da fé e da espiritualidade? Como podemos buscar uma compreensão mais autêntica e compassiva das Escrituras? Portanto, é crucial que busquemos o verdadeiro conhecimento das Escrituras, entendendo seus textos nos idiomas originais e questionando as traduções que nos foram apresentadas. Somente assim poderemos combater discursos de ódio, promover paz, diversidade, pluralidade cultural, respeito às culturas diferentes e a liberdade de não crer em nada que seja religioso também. Eu convido você a ler o meu livro, Dos Detritos aos Manuscritos, se juntar a mim nessa jornada de descoberta e aprendizado. Vamos juntos buscar a verdade, promover a paz e a compreensão entre todos os seres humanos. Muito obrigado por assistir. Espero que esse livro inspire você a questionar, aprender e crescer. Até a próxima. Aí na legenda eu vou deixar as plataformas digitais onde você poderá ter acesso, inclusive a uma leitura prévia gratuita de algumas páginas, algo em torno de 25% do livro, para que você possa entender melhor a questão e também se decidir ou não pela compra do livro. O importante é você usar o seu livre-arbítrio, o seu discernimento para estar cada dia mais na verdade original hebraica. Assim conhecereis a verdade vos libertará. Sucesso, obrigada, ótima semana. Tchau, tudo de bom.